Sabe algo que eu nunca consegui entender? É a leniência que os filhos de mães perversas têm para com seu comportamento. É muito comum que a pessoa seja criada por mães narcisistas. Nada que o filho faz é bom, tudo que o filho faz é para agradar a mãe. Quando a mãe trata o filho bem na frente de outras pessoas é porque ela quer suprimento narcísico e usa a criança como ferramenta para conseguir atenção. Às vezes sobrecarrega a criança com inúmeras responsabilidades. Pode ser comum o comportamento morde e assopra, punições desproporcionais em relação às circunstâncias. Aquela comparação entre os irmãos tem sempre o bode expiatório e o filho dourado, né? São os termos que a gente usa mais tecnicamente para falar desse problema. E mesmo filhos de mães narcisistas perversas continuam tendo uma certa leniência com o comportamento tóxico, muitas vezes fisicamente agressivos, que essas mães já tiveram com seus filhos. Então, a frase que eu vi na página Manual Red Pill, e é uma frase muito verdadeira, que há um padrão moral para julgar as mulheres e os homens na sociedade. Esse padrão moral não está só na mídia e na justiça, está dentro da própria família. E eu já vi muitas pessoas, até nesse próprio canal aqui, que vos falo, tendo uma leniência tremenda com as mães extremamente tóxicas que destruíram a personalidade do indivíduo. Um indivíduo hoje que é inseguro, que tem atrações por mulheres tóxicas, muitas vezes controladoras, um indivíduo às vezes submisso, que se cobra demais, às vezes perfeccionista, que desenvolveu certos tipos de fobia social ou até transtornos mais graves, como o transtorno borderline, que é muito comum em filhos de mães narcisistas. E esses caras e essas mulheres, mesmo tendo noção só depois da vida adulta, porque a ideia de que a mãe é sagrada e não faz mal impregna a mente da pessoa e impede que ela perceba que o verdadeiro algoz está dentro da própria casa. A pessoa que deveria protegê-lo é, na verdade, uma mãe que está destruindo a formação da personalidade da pessoa. Porque quando você sofre um abuso narcisista durante os seus anos formativos, especialmente ele até os 7 anos, é praticamente impossível você se recuperar e ter uma personalidade normal. Tem um trecho bem interessante de um livro. Eu vou inclusive postar esse livro aqui naquela plataforma azulzinha, né? Eu tenho 3 canais ali, um que é mais pesadão, digamos assim, assuntos bem proibidos, politicamente incorretos, e outro que a gente posta livros sobre desenvolvimento pessoal, sobre temas variados, né? Para matrixianos. Perdão. E nesse livro, nesse trecho, né, a apresentação desse trecho é muito interessante. Eu vou ler só a primeira página aqui para vocês e gostaria que vocês prestassem bastante atenção. As mães que fazem mal aqui descritas constituem uma população muito maior do que imaginamos, silenciosa e quase sempre despercebida. Mães quase invisíveis, que não se apresentam como suficientemente boas, nem tampouco como reconhecidamente nocivas, e que, no exercício da função materna sem culpa, remorso ou vergonha, discretamente causam uma mutilação psíquica, sorrateira, subterrânea e algumas vezes definitiva naqueles que trouxeram ao mundo. Mães cuja existência concreta importa no desenvolvimento dos que delas nasceram. Mães que não percebem e filhos que não percebem também o mal que delas provém, mas que, marcadas pela experiência com elas, por vezes só se dão conta do que viveram quando já adultos, em sessões de análise. Mães que parecem comuns com filhos comuns, mas que são, mesmo que involuntariamente, psiquicamente perigosas, cujo malefício não reside na neurose, muito menos na psicose. Os neuróticos e psicóticos detêm a qualidade de serem gritantes,
tem selo com visibilidade. Não ignoramos a importância de considerar que não são apenas as mães que inventam seus filhos, não os vendo como são. Filhos e filhas também imaginam suas mães e atribuem a elas o que não lhes pertence, estas ou aquelas intenções que elas não tiveram. Mas assinalamos a insuficiência desta semelhança entre eles e elas, para dar conta das dores tatuadas nos filhos, que atestam a complexidade das trocas de amor e de ódio que nesse tipo de vínculo se estabelecem. Essa parte final é muito interessante, porque essa relação de amor e ódio é muito comum entre filhos e mães que possuem transtornos de personalidade. Muitas vezes, assim como seus parceiros, essas mães idealizam seus filhos, tratam super bem, com generosidade, com afeto, e de repente cortam o contato ou viram totais megeras que vão infligir ainda mais dano emocional. E esse trecho também fala algo muito interessante, que os filhos idealizam nessas mães algo que elas não são. Alguns até se perguntam, por que é que a minha mãe não me ama? E em vez de pegar essa lição e usar uma base racional, fala, olha, eu não fiz nada de ruim, eu não sou uma pessoa má, e ainda assim a minha mãe não me ama. Se eu não sou uma pessoa má, e a mulher que me trouxe ao mundo é incapaz de dar amor aos próprios filhos, algum problema ela deve ter. E se esse problema que eu desconfio que ela tem me causa toxicidade, eu tenho que tomar uma atitude que é boa e vai me autopreservar. Só que muitas vezes os indivíduos, filhos de mães narcisistas, têm a capacidade de racionalidade muito embotada. As emoções e o descontrole à flor da pele, alguns desenvolvem bulimia, outros praticam danos contra a própria integridade física, com giletes. Outros se sabotam, é aquele constante comportamento de autossabotagem. Eles acreditam que eles não são bons em nada. Afinal de contas, foi essa mensagem que a mãe passou desde a mais tenra infância. Então esse indivíduo não consegue usar a racionalidade. O que é a racionalidade? Ora, se eu sou uma pessoa boa, não faço nada de errado e ainda assim a minha mãe não me ama e me pune por coisas que muitas vezes eu não fiz, ela deve ser doente. E se ela é doente e não aceita tratamento, eu não vou conviver com essa pessoa. Você tem que entender que você tem o direito e o dever de cortar pessoas tóxicas da sua vida. Stephen Molyneux falou uma coisa muito interessante, e ele é muito julgado por isso. Ele diz que você tem sim que cortar relações com parentes tóxicos, que seja a sua mãe, né? Tem que parar com essa idolatria materna. E você tem o direito de cortar essa relação, baseado inclusive na voluntariedade desse tipo de afeto. Ele fala algo que eu concordo. Quanto menos involuntário é a sua relação com alguém, mais direito você tem de cortar. E isso inclui a família. A sua voluntariedade em relação à sua mãe é zero. Você nasceu, né? Uma coisa que acontece. Seu pai teve a relação com a sua mãe e você nasceu. Não foi uma coisa escolhida por você. Então, se essa relação é tóxica, você tem o direito, sim, e o dever de eliminar essa ordalha da sua vida e pensar no seu bem-estar emocional e às vezes até físico. E qual seria a relação voluntária? Seria a relação de amizade. Você conhece o indivíduo, você faz amizade, você escolheu aquilo para a sua vida. Você pode cortar essa pessoa da sua relação, do seu cotidiano? Claro, mas ali você ainda teve a chance de escolher. Ainda há uma responsabilidade sua na escolha daquela amizade que não te fez bem. Já da sua mãe, não. Então, quanto mais involuntário, maior o seu direito de cortar a relação com aquela pessoa. Essa questão do ginocentrismo materno é tão grande que a gente, desde cedo, busca a aprovação das nossas mães mais do que a aprovação dos nossos pais. Na cadeia, existem regras que são totalmente guiadas pelo ginocentrismo. Se você falar, seu FDP,
mesmo que você não tenha a menor intenção de lançar impropérios contra a mãe daquela pessoa. Que essa é uma expressão que a gente usa, né? Tem uma certa fixidez na nossa cultura, mas que o significado não é levado ao pé da letra. Quando você está com raiva de alguém e chama a pessoa de FDP, você não quer atingir a mãe daquele indivíduo. Você quer demonstrar sua insatisfação com relação àquela pessoa, né? Mas na cadeia, se você fala isso, os presos, muitas vezes criminosos e impiedosos, psicopatas imorais, vão dizer: não ofenda minha mãe. Mãe para eles é sagrado, mesmo entre criminosos. Se você lança o mesmo impropério, a mesma invectiva contra o pai daquele indivíduo, pode ser que ele não se ofenda tanto. Então existe na cadeia, para você ter noção, da idolatria materna que existe na nossa sociedade. Existe na cadeia essa ideia de que a mãe é mais sagrada do que o pai. Na vara de família, o filho fica com a mãe, mesmo em tempos de igualdade. Então é muito difícil a gente matar uma coisa que a gente já nasce com ela, né? Tem o vínculo biológico, a gente mama na mãe logo de início e depois tem toda essa cultura para reforçar a sacralidade materna. Aí quando a sociedade toma ciência de uma mãe que fez mal ao seu bebê, eu vi uma matéria que dizia: ao que passaram essas mães não devemos julgar. A sociedade passa pano para uma covardia de uma mulher adulta com um bebê. Mas acha inaceitável o homem reagir, mesmo que de modo ameno, a uma violência recebida da sua própria mulher. Então são coisas muito difíceis de mudar. Mas para encerrar esse vídeo, eu queria comentar uma curiosidade. Talvez vocês não tenham ouvido falar na Elizabeth Badinter, que ela tenta desconstruir essa ideia desse amor materno, biológico, e eu concordo com ela. A gente vê que, até pelo índice alarmante de alienação parental, que esse amor da mãe para com o filho, né, esse amor natural, congênito, isso não existe. Isso é um romantismo criado que vem da idealização da mulher e que é amplificado em relação à figura materna. E o mais curioso é que a Elizabeth Badinter ela é feminista, né? Porque é muito difícil a gente ver uma feminista falando uma coisa verdadeiramente útil. Mas essa feminista certa. Existe uma ala tradicionalista que quer perpetuar essa ideia que a mãe é mais importante que o pai, né? O ginocentrismo que causa tanto mal às crianças e aos pais ao passar pelo sistema da vara de família. Então a gente tem que matar esse sistema dentro de nós mesmos. Quantas vezes eu vejo até pessoas que seguem um estilo de vida migtal falando: ah, não confio em mais nenhuma, apenas nas nossas mães. E você acha que a sua mãe não é ginocêntrica? Quando o indivíduo fala de uma mulher, qual que é a primeira carta que a pessoa que não tem argumentos usa? Mas e sua mãe? Sua mãe está incluída nessas críticas? Ora, quando o indivíduo reclama de uma mulher que fez uma falsa acusação, aquela mulher pode ter um filho. O filho vai defender uma mãe sem caráter só porque ela é mãe? Quando o indivíduo reclama de traição, né, ele fala: olha, minha ex-mulher me traiu, foi promíscua. Aquele homem pode ter um filho com a mulher. O filho vai passar pano para a mãe só porque é mãe? Então esse é um argumento tolo. Mas e sua mãe? Quantas mães canalhas não existem por aí? Quem disse que a gente tem que defender a nossa mãe a todo momento? A gente tem que defender o indivíduo que faz o que é certo. As nossas mães, tias e avós também fizeram e fazem coisas erradas, porque são seres humanos e não merecem a nossa defesa incondicional. Às vezes as nossas mães traíram os nossos pais. Não aconteceu na minha família. A minha mãe já foi traída, não traiu. Mas eu conheço muitas mulheres que têm filhos e que traíram os ex-maridos. Aí você vai falar: ah, mas é minha mãe. Não, ela deve ser responsabilizada pelo que ela fez. Mães narcisistas destruindo o emocional de crianças de 6 anos. E o indivíduo cresce destruído passando pano. Ah, a minha mãe, ela é doente, ou ele sabe que é errado e não consegue cortar, se sente culpado. Então vamos parar de passar pano para mulheres porque elas usam o status de mãe. Mãe narcisista faz isso. Mas eu sou sua mãe. Ela usa o status de mãe que a sociedade considera sagrado para perpetrar abusos psicológicos contra as crianças. Qual a sua responsabilidade
sobre a desordem da qual você se queixa.